E estamos entrando na cidade, aqui do lado. Ontem, a hora que a gente chegou, isso aqui tava fechado. É pra ser um centro de artesanato, mas a gente já viu que tá fechado de novo. Pra chegar na cidade tem que atravessar essa ponte. E esse mercadinho de artesanias aqui, mas pelo jeito deve estar abandonado. O povo deve ter migrado lá pro centro. Porque aqui também não tem nem lugar para estacionar, né, Lídio? É. Como que eles iam montar esse mercado aqui? Deve ter sido isso. Então, vamos seguir aqui, ver até onde a gente consegue chegar. A gente tinha começado a fazer o passeio a pé, mas vai dar quase 2 quilômetros. Aí a gente não tá aguentando, não sei o que tá acontecendo, o efeito da altitude. A gente tá se sentindo muito cansado. A gente tá dando uma volta aqui para chegar no nosso ponto turístico que a gente quer. E aí depois a gente faz uma volta a pé na cidade. Temos mais um problema no carro, né? Algum sistema de água aí estourou. E nós vamos ter que voltar mais rápido também. A gente ia fazer só turismo hoje, mas vamos ter que resolver o problema da água, porque perdemos toda a nossa água. Estávamos com as 2 caixas cheias e não sei o que aconteceu. Mas primeiro a gente vai fazer um pouco de turismo e depois a gente vai ver essa história da água. A cidade, o povoado, né, o pueblito, é bem maior do que Purmamarca. E nós estamos indo agora num lugar chamado Pucara e Tilcara. É uma antiga cidade da cultura Maimará. E aqui esse é o caminho para chegar até lá. Essa cultura é uma cultura anterior aos Incas, né? É pré-Inca. É pré-Inca. Nós já tivemos nesse lugar em 2023, achamos muito interessante. Temos gravações antigas, mas a gente quis trazer uma gravação mais nova para quem está nos acompanhando. Por isso vocês viram lá, curtir e indicar nosso canal no YouTube para aumentar o número de seguidores, né? Estamos quase chegando, ó, tem que atravessar o rio ainda antes. Vire à direita na Casa Nova e depois vire à esquerda na Pucará. Em 500 metros, vire à esquerda na acesso a Pucará. Eu tinha desligado a máquina, mas a gente vai passar aqui, parece ter trilha de trem, não, é só uma ponta. Na realidade a gente vai atravessar um rio, mas não é o rio principal da cidade, é um braço que está descendo das montanhas. Só que ó, nesse período já não tem mais água. Teve pouca neve, a gente já comentou isso outras vezes. E o rio já está seco. E aí eles têm que passar agora até a próxima neve. Comunidade aborígene Pucara, Tilcara, Jujuy, Argentina. Tem um mirador. Mas a gente vai passar e vai direto pro cerro. Eu só não lembro onde tem que deixar o carro. Olha as casinhas como são, olha os telhados aqui, ó, de adobe. É mais para baixo ainda, Lídio. Ó, tem umas que são pintadas. Segue reto pelo mapa aqui. A cidade está crescendo aqui por perto dessas ruínas. A gente vai depois fazer o roteiro a pé. A informação que a gente tem é que são 12 mil argentinos para entrar, mas que o ingresso depois vale também para o museu que está no centro da cidade. Então, a entrada de Apucará, 12 mil. Aqui está o ingresso e saída. Tem assim, Lídio,
Oi. A bolsa. Bem, o primeiro atrativo, a gente acabou de entrar e pagar o ingresso, é o Jardim Botânico de Altura. O que que tem nesse Jardim Botânico? Basicamente cactos. A gente tá com um informativo aqui, mas como a gente já comentou, é a segunda vez que a gente está visitando esse lugar. E os cactos eles representam diferentes pontos de altitudes das montanhas. E aí tem as tabelinhas com a explicação, mas não vou ficar lendo todo, só vou fazer um comentário geral. Então, dependendo da altitude da região aqui da Puna e fora, aqui no entorno, tem esses diferentes cactos. É interessante que eles começam a aparecer numa determinada altura, eu não sei precisar agora, por volta de 2.000 metros por aí. E aí eles vão até 2.700, 2.800 metros, a altitude local, né, do nível do mar. E aí dali em diante desaparece completamente. É muito interessante que de uma hora para outra desaparece. E tem esses grandalhões aqui que são os mais comuns. E tem esses piquitititos aqui, ó. Olha, esse aqui parece que tem lã. E lã. esses peludinhos aqui, ó, não é lã de ilhama enrolado, não. Ele é assim mesmo. E aí tem aqui... Cola de cordeiro é o nome dele. Justamente por conta de ser parecidos, né? Olha esses pequenininhos aí, a gente vê no Brasil esses aí. Esses tem uns ornamentais que conseguem se desenvolver em baixa altitude. Mas tem alguns que realmente só sobrevivem na altitude. Olha aqui, ó. Esses são os ornamentais que a gente consegue cultivar fora da altitude. Ali também tem outros. Tem uns, inclusive, ali embaixo, ó, aquelas palmas que são comestíveis e tal, para animal. E é basicamente isso que é o Jardim Botânico de altitude. Olha esses cactos, cabeça de velho. É um lugar curioso, porque no vídeo fica difícil de transmitir tudo, a informação, o vídeo ficaria muito longo e tal. Mas aqui lá também tem aquela palma que tem no Nordeste, É. que dá aquelas tunas que eles fazem doce. Aqueles figos, né? A gente chama de figo, aqui eles chamam de tuna. E a gente acabou de comprar um óleozinho para cheirar, para aliviar o efeito do mal da altitude. Vão ficar chapados. É um composto de ervas. Segundo a senhorinha que nos vendeu, se não foi só para atrair turista, são 7 ervas aí que colaboram na diminuição do efeito do mal de altitude. Ó, lá tem umas ilhamas. Então fazem parte dentro do parque, porque aqui, ó, é um pouco da representação dos canteiros e como eles cultivam as terras aqui. Tem que ser sempre, ó, circular pelos sendeiros, tarará. É sempre com esse caminho de água e aí vai formando a irrigação de acordo com o tipo de produto que eles querem plantar. E aqui é um pouco uma representação disso. E depois a gente sobe lá naquelas casinhas que é antigo povoado. Muita coisa de lá foi restaurada e tem coisas originais também. E essas caixas d'água, de região em região também eles têm uns contenedores de água assim para depois irrigar. Aqui tem mais exemplos de plantação. Qual que é a pedra da campanilha, você lembra? Branca, lá na frente. Tem uma pedra que soa igual um sino e virou ponto turístico aqui. Aqui a outra vez que a gente veio tinha mais coisas plantadas, né? Porque tinha produtos que eles usam, além de alimentar, também condimentos, temperos, essas coisas. E ervas medicinais, né? As ervas agora estão aqui desse lado, que a gente está vendo que aqui tá bonito. Eles usam muito ervas medicinais para tudo aqui. A cultura Santa Maria, andina Torogil. Se baseia muito. Eu acho que é... Ó, essa erva buena aqui a gente tem, é tipo uma menta, ó. Esse Torogil aqui é a menta branca, ó. Essa é menta, ó, tá ali, ó. Menta não sei o que. Amargon. Então aqui estão
plantas medicinais. Bom dia. A cultura Maimará. Ruda, né? É, acho que é. Sim, tá escrito aí, ó. Ruda. É, então, mas... Só que eu nunca tinha visto florida. Eu também nunca tinha visto florida. Essa que me chamou a atenção. E aí, ó. É por isso que se chama campanilha. Mas é incrível, né? É um sino, igual É um sino. Se bate com uma pedra, ó. É impressionante. O som realmente de um sino. E aí se chama Pedra Campana. E aqui tem o pessoal tá reformando, tá em obra, estão fazendo manutenção. Essa parte também é uma parte de cultivo, também tem mais plantas medicinais, né? E ali já é o limite. Aquele bambuzinho que está lá no limite da cerca é o que se usa para fazer o telhado das casas. Vem as madeiras grossas, depois eles cruzam isso aí bem encostadinhas, a caninha encostadinha uma na outra, depois é barro em cima. As mais modernas eles colocam depois um plástico, alguma coisa, porque senão é só barro mesmo com o resto de palha. E aí a cada não sei quanto tempo, quando chove, eles têm que reformar. E esse daí, esse não é algarobo, né? É. Ah, é algarobo? Ó, descobrimos que se bater do outro lado tem outro som. É mais agudo, ó. E do lado de cá é mais grave. Ó. Mas gozaram que a vibração é lá na frente. Pronto, feito o registro. Dei uma pequena informação sobre Pucará de Tilcara, que é o sítio arqueológico que a gente está visitando. Existem numerosos povos, né, povoados na quebrada de Umauaca, que é essa região que a gente está, que foram ocupados por tempos pré-hispânicos, né, estimando mais ou menos no século XII depois de Cristo. Existem vários grupos que habitaram a Pucará, que é essa área no entorno, e eles eram conhecidos como Tilcaras. Então existem várias denominações. Existe a cultura Maimará e existem os subgrupos da região. Aqui eram o subgrupo chamado Tilcara, né? Então em outros pontos arqueológicos que a gente já viu por aí tem outros nomes, mas esse é o sítio que a gente vai visitar agora. São mais ou menos 18 hectares de área, tá? Então a gente vai andar pelo menos uma parte, a parte mais importante, né, desse sítio. E ali essa bandeira colorida é a bandeira da cultura andina. E aqui do lado a azul é a bandeira da Argentina. Bem, aqui é denominado espaço de ganaderia, que era a criação de animais, sendo basicamente lhamas. Pelo que estava escrito na placa aí de indicação de instrução, elas começaram a ser domesticadas há mais ou menos 4.000 anos já. Então desde as culturas pré-incaicas elas já eram domesticadas e elas foram utilizadas como animal de transporte. Ó, aqui dá pra dar bem o exemplo do telhado, ó. Ah, sim. Tá vendo? As caninhas estão todas assim e depois é barro em cima, ó. O adobe, o famoso adobe. Estamos mal e mal no início da caminhada. Bom dia. Esse sendeiro está fechado, então a gente só vai pro da direita. E diariamente tem funcionários trabalhando aqui, cuidando, fazendo manutenção. Bem, então estamos chegando no sítio arqueológico. Aqui tem uma explicação da reconstrução. Boa parte disso foi reconstruída aí no início do século XX, mas eles respeitaram as proporções originais. Então assim eram as casas. Porque tinham os alicerces, né?
Os alicerces aqui estavam prontos, né? Eles só recolocaram as pedras no lugar. Aqui eram os espaços, eu esqueci o nome, mas é de área comum, assim, da área aberta da casa. Inclusive às vezes ficavam animais. E aqui, olha, não sei se vai dar pra ver direito, tem lugar que tá um pouco escuro. Eram as construções, pequenas janelas. Aqui, ainda bem que a câmera compensa um pouco. Ó, a cama de pedra. E a porta é proporcional também, né? Porque até hoje eles são mais ou menos dessa altura. Fotografa o teto, que aparece as caninhas. Ó, então, essa estrutura principal aqui é de cactos. E ali, como são colocados os caniços. Então, como esse daqui foi reconstruído lá no início e meados do século XX, elas estão super conservadas. A gente já passou em outros sítios arqueológicos menos preservados, mas com coisas mais antigas ainda. E aí a gente segue o trilho aí. A cidade está ali do lado esquerdo, a ruta está lá adiante. Olha o tamanho do cacto aqui. E olha as montanhas coloridas lá ao longe. E aqui eu tô passando na lateral, porque aqui não pode subir. E aí a gente vai até a parte onde tem o salão da igreja lá, do antigo centro religioso deles. O Zé já tá lá em cima. E, ó, estilo de construção daqui de cima dá pra ver direitinho. Que eles meio que repetem o que eram os originários no estilo da construção da casa. E aqui a gente já tá na parte principal. É uma reconstrução aqui em forma piramidal de um templo. Lá tem um mirador. E aqui embaixo então tem a forma de cultivo, as lavouras ali, né, que estavam representadas lá dentro do Jardim Botânico. E essa é uma construção moderna. A principal diferença é que acima do adobe eles colocam uma manta de alumínio, que também é térmica, né? E que aí não precisa mais ficar repondo o adobe. E ali está parte da cidade, a área agrícola aqui da cidade. E o povoadinho maior, o centro está um pouquinho mais distante, dá mais ou menos 1 quilômetro daqui. E aqui então é todo o sítio arqueológico, tem mais residências ali. A forma como elas eram organizadas tinha a ver também com a hierarquia e a importância da população, como todos os povos, né? E é o que se repete um pouco hoje. Quanto mais distante do centro, é porque eram pessoas mais simples, eram os trabalhadores, e mais próximos do centro, especialmente do templo, eram as pessoas que tinham mais autoridade, ou funções religiosas, ou líderes político-administrativos, né? E as casas eram realmente dessa alturinha. Olha lá, tem um cordão na porta, não pode entrar. Aqui também tem um cordão na porta. Mas era impressionante. E a gente vê muito isso quando a gente passa em zonas mais de interior. A gente vê muito isso até hoje. E principalmente são onde tem criação de lhamas e são cuidadas por mulheres. Casas geralmente habitadas por mulheres. No campo, o que a gente mais vê são mulheres. E o que a gente tem observado é que os homens estão fazendo mais trabalho assim de reconstrução de obras de estradas, coisas que acho que são públicas, né? Então eles seriam teoricamente servidores públicos masculinos, e as mulheres fazem mais a parte de agricultura, cultivo da terra e educação da família. E entre a cultura dos originários isso é muito mais forte, né? Isso a gente consegue ver nos campos.
por todo o caminho da Puna que a gente vem passando e por toda a região andina. E a obra aqui vai se repetindo, ó, não tem muita diferença, só tem umas um pouco maiores, onde eram, por exemplo, aquela segunda lá que tem a porta e tal, e ela é comprida, né? Era uma espécie de alojamento, hospital, essas coisas de cuidados coletivos. As individuais das famílias sempre tinham esse espacinho aqui onde à noite eles deixavam animais e tal, e dormiam ali dentro, né? Então as menores, algumas eram de individuais, né, de famílias pequenas, e as outras, quanto maior o número de familiares, a casa aumentava um pouco. Mas todas elas por dentro não tem cômodos divididos, são extremamente simples. Ó, essa também tá com a cordinha, não dá pra entrar. Mas elas todas são sem divisão, não tem quarto, não tem espaço privado. Só tinha um espaço de uma cama e geralmente eles cozinhavam na área de fora, né, nesses espaços que estão por fora, assim, áreas abertas. E é isso, chegamos finalmente no mirador. Obviamente que a gente não filmou tudo, né, porque o vídeo ia ficar muito extenso. Mas é um lugar que a gente recomenda, vale a visitação, pelo tanto de história que tem por aqui, né? Que a gente, quando lembra dessa região, a gente lembra só ou dos espanhóis ou dos incas, mas existiram várias culturas pré-incas que estavam instaladas aqui. Bem, tem mais uma parte aqui que em 2023 ainda era permitido circular, agora está todo fechadinho de corda, então está mais restrito. Mas tem uma passagem por aqui, tem sim. Uma passagem por ali, Lídio. Mas muitas dessas áreas aqui, ó, tem também por conta dos cactos, né? E das reconstruções ali que não foram totalmente habilitadas. E é perigoso andar porque olha aqui, quantidade de espinhos. Não dá pra se arriscar aí no meio, não. E ó, aqui do lado também, ó, só tem um caminhozinho. E esses arbustos são muito comuns, a gente passa na beira do caminho, ó, é o que se vê um pouco ao longe verde, e é tudo cheio de espinho. Que é típica característica do deserto, ó, só esse vale aqui no meio, que é onde passa o rio de água de degelo, que tem a parte verde, e é dali que é a parte agricultável, e que eles tiram muita coisa da alimentação deles, é nessa pequena área ali. O resto, essas montanhas totalmente desérticas. Ó, essa parte é proibido passar. Eles estão ainda refazendo, aí tá a base original, centenária, sei lá quantos anos tem. E aí quando a gente vê um pouco mais abaixo, olha os cactos, são gigantes e também com certeza tão antigos quanto as construções. E olha como é a madeira, quando o cactus morre, sobra o tronco e eles usam essa madeira para usar para construir telhado e tudo mais. Olha o tamanho desse. Bem, estamos finalizando aqui o passeio do sítio arqueológico. E daqui agora a gente vai tentar ir para o museu no centro da cidade.